Aponta, aponta. Lá no céu, conversar com Jesus. Tá bom, amém, amém, amém? Foi bom? Podemos ir para casa já, valeu, terminou o culto. Vamos sentar. Obrigado ao grupo de louvor, aos músicos que estão fazendo um ótimo ministério, um ótimo trabalho essa semana. Amém. Irmãos, quantos estiveram aqui ontem à noite? Levante a mão. Ah, foi uma bênção ontem à noite também. E quem esteve aqui domingo? Amém? Amém. E quem está vindo pela primeira vez? Oh, maravilha. Bem-vindos. Todos bem-vindos. Minha gente, essa noite, Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Não esqueça que você que está trazendo um amigo, uma amiga, algum convidado, você deve, lá na recepção, dizer para a equipe de recepção que você está trazendo os seus amigos. Eles estão registrando para que domingo a gente possa dar um brinde, que vai ser um aparelho de DVD para a pessoa que conseguir trazer mais pessoas essa semana. Pela primeira vez. É acumulativo, entendeu? Se você trouxe 2 ontem, 5 hoje, já são 7. Mais 3 amanhã são 10. É acumulativo. Toda vez que você chegar trazendo os seus convidados, isso serve para todo mundo que está aqui. Para todos. Você deve chegar na recepção e dizer assim, ó, esses são os meus convidados. Entendeu? A equipe registra e você passa a participar desse prêmio que nós vamos entregar no próximo domingo. Hoje teremos batismos também. Tivemos ontem, estamos tendo cada noite, teremos hoje, teremos amanhã, teremos na sexta, no sábado também e no domingo um grande batismo. No domingo. Hoje nós vamos ter o batismo da... Deixa eu ver se eu vou falar certo os nomes aqui. Jéssica, tá aí a Jéssica? Oi, Jéssica. Fica em pé, viu, Jéssica? Fica aí em pé. Palma, irmã Palma. E também o... É Paulo? Paulo César? Paulo César, fica em pé. Olha, hoje vamos ter o batismo dessas 3 pessoas. Uma saudação para os 3, 2 mulheres e um homem. Parabéns. Bem-vindos, podem sentar. No finalzinho, o pastor Silvestre fará o batismo. Bíblia na mão? Palavra de Deus na mão? A minha está aqui. Cadê a sua? Está aí? Amém. Quem não trouxe uma Bíblia ou não tem uma Bíblia, as recepcionistas estão distribuindo aí uma Bíblia para você. Você usa essa Bíblia e no final, por favor, deixe a Bíblia no banco ou entregue na saída, para que a gente use amanhã novamente. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 7, de 11 a 17. Repetindo, Lucas capítulo 7, de 11 a 17. É uma leitura de uma história, e a partir dessa leitura nós vamos tirar lições preciosíssimas para a nossa vida espiritual neste culto. Lucas 7, de 11 a 17. Todo mundo achou? Amém? Acho que podemos ler. Vamos ler. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aí, levante a sua cabeça, por favor, olhem para frente.
para a gente conversar sobre isso. A Bíblia nos conta uma história que aconteceu na cidade de Naim. Com certeza você já leu sobre isso, já ouviu alguém pregar sobre esse assunto, mas hoje vamos tirar lições importantes para a nossa vida espiritual. Naim era uma cidadezinha bem pequena. Alguns dizem que nem era uma cidade, era uma vila, era um povoado, era um distrito. Alguns dizem. Mas era uma, a gente pode chamar de uma cidade pequena. A Bíblia fala que Jesus dirigiu-se a uma cidade, diz aqui, chamada Naim. Naim, irmãos, era aquela cidade tão pequena, tão insignificante, que as coisas importantes da época não aconteciam lá. Vou dar alguns exemplos. Se fosse um ano de eleição, como foi esse ano, os políticos não gostavam muito de ir lá, porque não dava muito ibope, não atraía muito, tinha pouca gente. Os grandes restaurantes, os grandes shows, os grandes eventos, os grandes acontecimentos não aconteciam lá. Uma cidadezinha que não tinha nada, no meio do nada, pequenininha, estava lá a cidade de Naim. Naquela cidade morava uma família pequena também. A família era pai, mãe e um filho apenas. Esse filho era um jovem. Essa família pequena que morava em Naim passou por algumas crises, passou por algumas lutas, como nós também passamos aqui em Sorocaba, ou em Araçoiaba, ou em Votorantim, enfim, nos dias de hoje. As crises que essa família passou foram crises muito graves. A primeira, mais grave, foi quando o marido ficou doente e faleceu. Aquela mulher ficou viúva, ficou muito triste, mas ainda tinha um consolo, que era o seu filho. Ela estava sozinha, tudo bem, era viúva, tudo bem, mas, graças a Deus, ela tinha um filho. E isso lhe dava uma certa tranquilidade, um certo apoio, uma certa condição para continuar vivendo. Mas um dia, o seu único filho, jovem, bonito, saudável, a coisa mais importante para ela, esse filho, de repente, faleceu também. Então você imagina uma tragédia atrás da outra, numa família pequenininha. Morre o marido e morre o filho. E aquela mulher fica sozinha, viúva, sem filhos, morando numa cidadezinha longe, tudo era longe, hospital, farmácia, pronto-socorro, essas coisas que a gente tem por aqui, usando a linguagem de hoje, trazendo para os dias de hoje, não tinha nada perto, era tudo longe, e ela sozinha. E agora, fazer o que sozinha? Eu não sei se você passou por uma experiência de morte na família, se alguém perdeu um ente querido bem próximo. Claro que um ente querido distante, todos nós já perdemos. Mas eu estou me referindo a alguém de casa, que mora na mesma casa que a gente. Por exemplo, pai, mãe, filho, filha, entende? Marido, esposa. Alguém que mora na mesma casa. Com certeza quem já teve esta experiência pode dizer melhor do que qualquer um de nós o quão difícil é, o quão doloroso é e a dificuldade que é administrar tudo isso, especialmente no momento da morte. Aquela mulher perdeu o marido e em pouco tempo perdeu seu filho. Imagina agora a vida dessa mulher. Com certeza ela passou a ter alguns problemas muito sérios. Eu vou citar alguns que foram reais para ela e que são reais para nós também hoje. Naquele tempo, as mulheres não eram contadas, não eram consideradas, não eram valorizadas. Naquele tempo, quando tinha uma reunião como esta, contava-se apenas os homens. As mulheres e as crianças não eram contadas. No Velho Testamento e no tempo de Cristo, e em alguns países, até hoje, as mulheres não têm espaço e não são valorizadas. Graças a Deus que isso está mudando. Graças a Deus que nos países ocidentais e também em alguns países orientais e alguns países asiáticos, isso já não existe mais. Mas no tempo de Cristo isso era muito sério.
As mulheres não eram contadas, não eram valorizadas, eram discriminadas, tinham que ficar em casa caladas, não podiam falar nada, só falar com o marido e só podiam mostrar o rosto se o marido permitisse. Já imaginou? Tudo coberto. Eles usavam um negócio lá no Afeganistão, usam até hoje uma roupa chamada burca. Essa roupa chamada burca cobre da cabeça aos pés. E aqui tem uma cortina, um tipo de uma cortina, um véu que cobre o rosto. Ela fica só com os olhos de fora. Eu estive no mês de julho, agora, na Inglaterra.